Boa tarde, chamo-me José Fernando Deco Pedro Santos Coelho, sou coronel de Engenharia, tenho orgulho em poder dizer que sou um capitão de Abril e estou disponível para transmitir a mensagem da liberdade a todos aqueles que a queiram ouvir e a queiram praticar. Então, Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, queremos agradecer a sua disponibilidade por estar aqui connosco neste projeto dos 50 anos do 25 de Abril, projeto em que o Sr. Coronel participou ativamente e porque nós devemos estar bastante reconhecidos por termos nascido num Portugal livre. Desde muito cedo que orientou o seu futuro para a vida militar e viveu anos intensos, quer na preparação da Revolução dos Cravos, quer ainda nos 27 anos que se lhe seguiram. E, portanto, nós sabemos que foi mobilizado para a guerra colonial, mais concretamente para Moçambique. E como é que viveu esse ambiente de guerra que tantas vidas ceifou? Olha, não posso dizer que tenha vivido a guerra. Trabalhei em zonas de guerra, estive sujeito, digamos, ao imprevisível que é característico da guerra, mas, graças a Deus, nunca precisei disparar nenhum tiro, nunca fiz mal a ninguém e, antes pelo contrário, vim da guerra, quando regressei a Portugal, vim da guerra reconhecido por ter conseguido trabalhar na minha área, porque as missões que me foram dadas em Moçambique, quer na zona de Tete, quer na zona de Nampula, quer na zona de Nacala, foram tudo obras de construção que serviram para o progresso, e ainda servem, espero eu, ainda hoje, para o progresso daquela terra. E isso trouxe-me uma satisfação muito grande. Mas devo também dizer outra coisa, é que eu só despertei para a política, ou melhor, eu não despertei para a política, eu abri os olhos com a política já depois de regressar de Moçambique. Portanto, eu quando vim de Moçambique, ou quando estive lá, eu estava perfeitamente convicto de que Moçambique era Portugal e, portanto, sentia-me orgulhoso de estar a contribuir para o progresso do meu país, Portugal, Moçambique. Nunca vi, durante esse período, nunca vi as coisas da maneira como de facto elas deviam ser vistas, porque eu só vi o lado bom, quer dizer, além de ver, obviamente, os efeitos da guerra, feridos, as notícias sobre emboscadas, o medo que todos nós, qualquer militar, qualquer pessoa, tem medo quando vai para o desconhecido, e portanto eu fazia muitas viagens nas picadas, nos caminhões, nas colunas militares, e portanto estávamos sujeitos a emboscadas, estávamos sujeitos a minas, e portanto as pessoas têm medo. E isso não é vergonha para ninguém. O medo é ceder ao medo. Aí é vergonha porque poderá ser isso. É deixar que o medo tome conta de nós. Mas o medo existe sempre quando estamos no desconhecido, não é? Mas, portanto, respondendo à tua pergunta, eu vim bem de Moçambique, convencido que tinha prestado um serviço à comunidade, ao país, e tinha deixado obra. Até posso recordar, assim, só um minuto ou dois. Lembro-me que uma vez eu estava num sítio que não vem no mapa, num sítio desconhecido, chamado Nura, que era perto da fronteira com a antiga Rodésia do Sul, que hoje é o Zimbábue, e eu lembro-me, estava a fazer o quê? Estava a fazer uma pista de aviação. Estava com um grupo, com um destacamento de engenharia, no meio do nada, praticamente sem proteção. Nós, se houvesse ali, digamos, guerrilha, nós podíamos ser apanhados à mão, porque andávamos ali perfeitamente à vontade, sem pensar muito na guerra, porque não havia guerra ali, não é? Mas estávamos sujeitos, obviamente, à insegurança, não é? E então, estávamos a fazer essa pista e veio a notícia, tivemos a notícia de que vinha a caminho uma coluna que nos vinha reabastecer com bens, com comida, com material,
e tinha sofrido uma emboscada com minas. E, portanto, havia feridos que era preciso evacuar. E eu tinha ali um problema, porque não havia, já era 1h da tarde, havia uma hora em que os helicópteros já não saíam, porque era quase noite, estávamos ali na fronteira quase com a noite. E, portanto, havia esse problema que era evacuar. Tínhamos 3 feridos que vinham nessa coluna e, portanto, era preciso evacuá-los para os hospitais, para o hospital. E os helicópteros já não vinham e eu tinha ali a pista que tínhamos feito, era uma pista que tinha para fazer de 600 metros, que era o mínimo dispensável, mas era o que eu tinha, era a minha missão. E nessa altura já tínhamos feito para aí 300 metros, que é metade do caminho necessário, da pista necessária para haver segurança nas aterragens e nos pousos. E então fomos cuidar daqueles 300 metros, fomos pôr caminhões para iluminar a pista, havia umas garrafinhas, umas latinhas nessa altura, umas latinhas de cerveja, que havia na tropa, para a tropa, não é? Que eram umas latinhas pequeninas, que eram mais pequenas daquelas que há hoje, mas havia lá montes delas, porque toda a gente bebia a sua cervejinha também, não é? De maneira que enchemos aquilo com petróleo e pusemos uma mecha e pusemos ao longo da pista para iluminar as bordas da pista. Pronto, e depois, quem era religioso fez as suas rezas e orações para que tudo corresse bem. Então, o que é que aconteceu? E nisso, são coisas que tocam o coração e que deixam as pessoas sem palavras, porque é a generosidade humana que nestas ocasiões terríveis vem ao de cima. Eram 10 da noite, nós estávamos no meio do nada, portanto era floresta, tudo escuro. Não havia os GPS como há hoje, não havia nada. E eram 10 da noite e começamos a ouvir um barulho de um avião. Fomos todos a correr para os caminhões, para acender as luzes, para acender as mechas das latinhas, para iluminar a pista. E, de facto, era um piloto civil que vinha de Nampula para socorrer os nossos homens, que, entretanto, já tinham chegado ao acampamento, não é? E estavam lá à espera de evacuação. E depois foi rezar para que aqueles 300 metros chegassem para o avião poder aterrar e depois levantar voo. Olha, correu tudo, graças a Deus, correu muito bem. O piloto extraordinário conseguiu aterrar um avião que era um bimotor, aterrou, evacuámos os 3 homens que estavam feridos e depois era o pior, que era o avião já ia carregado, 300 metros de pista, não era nada fácil. Tanto mais que a pista tinha uma particularidade, é que a nossa pista iria acabar num rio que passava cá em baixo. Portanto, havia uma ravina muito grande e eu só tinha feito ainda os primeiros 300 metros. Correu tudo bem. Ele levantou em 300 metros, eu fiquei um admirador e um pouco por causa disso, mais tarde, quando me reformei, tirei o brevet de piloto, um pouco em homenagem àquele homem que foi lá buscar, porque achei extraordinário. E para além de também, obviamente, o prazer que dá uma pessoa dominar uma máquina, um avião, é sempre uma coisa que também estava-me sempre, desde sempre, embora não fui para a aviação, mas era uma coisa que eu gostava muito. Mas o exemplo daquele homem tocou-me profundamente, porque achei de uma generosidade, ele arriscou a sua vida, foi para um local que não existia em lado nenhum, não havia nos mapas, mas ele sabia mais ou menos onde era, tínhamos dado mais ou menos as coordenadas, rádio, mais ou menos as coordenadas, e às 10 da noite, lembro-me eu, no meio da escuridão do Orel, começam-se a ver os pirilampos do avião e que aterrou, e correu tudo bem. Essa é uma imagem que eu nunca mais hei de esquecer. Certamente que essa sua vivência fez com que tivesse cada vez mais vontade de, no fundo, organizar um golpe de Estado para acabar com a ditadura salazarista, marcelista, e concorda com este nosso pressuposto? Mais tarde, isso foi mais tarde, depois de eu regressar de Moçambique, pude-me aperceber, porque uma das coisas que aquele regime tem, que
tinha aquele regime, o regime salazarista, se quisermos, o Estado Novo, era fomentar o desconhecimento. Eu tinha uma grande vantagem, que era já ter passado pelas escolas civis, quando fui para o Instituto Superior Técnico, vindo da Academia, para tirar o curso de Engenharia, estive no meio civil, não é? O Instituto Superior Técnico é uma universidade civil. E, portanto, o ambiente que nos rodeava era um ambiente de contestação. Havia muitos protestos dos estudantes, havia um conhecimento político que nós, na Academia, não tínhamos. Nós podemos dizer que tínhamos umas baias, ninguém falava de política, falava-se, era só no dever, nas missões, isto era, digamos, a educação que nos davam como militares. E nós, quando, nessa altura, em 1973, depois de eu ter regressado de Moçambique, nós militares começámos a ter um conjunto de insatisfações que não tinham nada a ver com dinheiro, tinham a ver com justiça. E os homens, as mulheres, portanto, o ser humano, eu tenho a impressão e quero crer que são mais sensíveis à justiça do que ao dinheiro, apesar da corrupção que há. Mas é um sentimento mais profundo, o sentimento de justiça que nós temos dentro de nós. E começámos a sentir, de facto, que havia, da parte do poder político, um sentimento de injustiça para com os militares que estavam a sacrificar a sua vida, a dar a sua vida na guerra. Porque o que é que acontecia nessa altura? Os militares do quadro permanente, aqueles que eram oficiais do quadro, portanto, tinham escolhido, eram voluntários para serem militares, não é? E, portanto, tinham ido para a Academia Militar, que é a Universidade dos Militares, não é? Eles começámos a sentir que éramos mobilizados. Estávamos na guerra e, às vezes, com situações de muito sacrifício. Não foi o meu caso particular quando lá estive, mas havia muita gente que realmente esteve lá 2 anos em guerra mesmo, a sofrer consequências da guerra, dos movimentos de guerrilha e, portanto, das operações militares. Acabavam a sua missão, muitas vezes com as suas unidades com mortos e feridos, não é? Regressavam a Portugal e iam ter com as suas famílias, estavam com os seus filhos e, passados 6 meses, eram outra vez mobilizados e voltavam para a guerra. Mais 2 anos. E tínhamos, portanto, uma geração de militares que chegaram a fazer 6 ou 9 anos de guerra. O que era bastante. 9 anos de guerra durante aqueles 10 anos, 11 anos que durou a guerra, não é? 13 anos, aliás, perdão. Aqueles 13 anos de guerra, pessoas que estiveram mobilizadas 8 e 9 anos e 6 anos, é muita coisa. Principalmente porque não foi para passar férias, foi para arriscar a vida, não é? E, portanto, havia essa insatisfação. Não víamos progresso porque nós, militares, tínhamos uma ideia. E uma ideia que era de facto uma ideia justa. Era que, quando começaram a guerrilha, nós, militares, avançámos e fomos para a guerra, mas, no nosso entender, era para dar tempo ao poder político para resolver o problema da guerra. Porque a guerra não se resolve com a guerra. Toda a guerra só se resolve com a política. A política aqui em Portugal não dava mostras de querer chegar a algum acordo. Temos que ganhar a guerra, temos que ganhar a guerra, temos que ganhar a guerra. E não havia solução. E nós fomos, à medida que tínhamos esta discussão, já em 73, dentro de um chamado movimento que nós criámos, que é o movimento das Forças Armadas, nós cada vez, intelectualmente, amadurecíamos mais a ideia de que a guerra tinha que acabar. Porque morria gente
e não havia segurança para ninguém. E como vocês sabem, o poder político nunca veio ter connosco, nunca aceitou conversar connosco, nunca aceitou nada que não fosse fazer mais guerra. O que deu origem, de facto, a um amadurecimento intelectual da nossa luta e que, portanto, acabou por desenrolar-se com o 25 de Abril, não é? Porque chegámos à conclusão que só através de um golpe militar é que era possível sentar à mesa o governo. Pronto, o Sr. Coronel, como capitão de Abril, foi de facto um momento essencial para o sucesso do 25 de Abril. E teve a seu cargo o estudo e planeamento dos sinais radiofónicos para o início das operações militares, a ocupação das instalações do Rádio Clube Português, portanto, não podia falhar. Mas como é que viveu esses momentos grandiosos? No fundo, conte-nos um pouco de como é que se processou essa, permita-nos a expressão, aventura. Dizes bem, uma aventura. Foi uma aventura, porque não tínhamos garantias de nada, não é? Isto foi como fazer um trapézio, fazer ginástica no trapézio sem rede. E nós acreditávamos que pormos fim àquele regime era um bem maior para o nosso povo. Porque nessa altura, como eu te disse, daquele amadurecimento durante 9 meses, desde setembro de 1973 até abril de 1974, 9 meses, nós amadurecemos intelectualmente, tomámos consciência do que era o regime político que nos governava, da desgraça que havia, da miséria que havia, da ignorância que havia, da falta de segurança que havia, uma polícia política que nos espiava, que fomentava a denúncia de uns aos outros. Portanto, tudo isto era viver, era um mau viver. E, portanto, achávamos que realmente, perante a falta de resposta que havia do poder político às nossas reivindicações, porque, obviamente, aquilo essas disposições, essas atitudes que nós tomávamos, eram também já em si, já eram um bocado arriscadas. E portanto, nós sabíamos que, ao tomarmos esta posição de força, tínhamos que, vamos lá ver, tínhamos que pensar muito bem no assunto, tínhamos que planear muito bem, porque o regime era forte. E tinha muita gente que estava com o regime, não é? Principalmente aquelas pessoas que estavam bem, que recebiam os favores desse regime. E esse regime tratava bem aqueles que estavam com ele. Mas, para dizer que este regime que havia, o Estado Novo, também tinha fortes condições para se manter. E, portanto, para ser derrubado, tinham que ser tomadas precauções muito grandes, tinha que se fazer uma operação militar que conseguíssemos impedir que a força desse regime não resultasse. E por isso é que também, quando foi proposta a missão de arranjar uma senha e ocupar uma estação de rádio, era inerente a essa condição o seguinte, era termos, porque vocês também já devem ter ouvido falar, que as coisas que não passam na televisão ou que não passam na rádio não existem. Ninguém sabe, não é? E, portanto, nós tínhamos consciência disso. Tanto mais que, uns meses antes, tinha havido um golpe de Estado no Chile, ao contrário, que era de um regime democrático ou uma ditadura, mas que tinham, sabiamente, conquistado a rádio e apagado as outras rádios e, portanto, no Chile, praticamente o regime democrático não se pôde defender porque não existia. Tinham ocupado as estações de rádios, os revoltosos, os amigos da ditadura, não é? Que ganhou, tinham inviabilizado esse conhecimento. Portanto, nós também tínhamos aprendido essa lição.
E, portanto, sabíamos que tínhamos que conquistar uma rádio que falasse daquilo que a gente queria que se falasse. E tínhamos que tomar medidas para silenciar as outras estações para que não se falasse daquilo que o governo queria que se falasse. Portanto, isso foi também um dos pontos fundamentais. Conseguimos isso, porque anulámos as outras estações e pusemos a nossa estação, que conquistámos, a falar de nós. E passados esses momentos, surgiram-se então momentos um pouco menos desafiantes e agitados, e portanto tinha que se consolidar a conquista da liberdade. E destacámos no fundo, uma missão que parece ter sido muito importante e marcante na sua vida, que foi o destacamento de Engenharia de Pinhel. E, no fundo, porquê é que acha que esse acontecimento foi tão importante e marcante? Olha, foi... já ouviste falar do PREC? O PREC, no fundo, eu vou dar uma outra imagem. Nós vivíamos, no nosso país, em 73, 74, vamos imaginar que éramos uma panela com água a aquecer. E quando se está a aquecer a água, isso tem uma tampa que não deixa sair o vapor, não é? Às tantas, dá-se uma espécie de explosão. Ou seja, a pressão dentro da panela é tão grande que vai a tampa e vai tudo à frente, não é? A nossa revolução foi um pouco assim. Porque o país que nós vivíamos era um país que vivia acorrentado. Aquilo a ânsia de liberdade e de melhor vida que as populações não tinham, essa ânsia de progresso, de poderem ter uma palavra a falar, uma palavra sobre os seus destinos, as populações, não é? Quando aconteceu o 25 de Abril, surgiu um pouco essa explosão. Porque nós, de repente, libertámos o caldeirão, não é? Saltou a tampa e vieram os sentimentos das pessoas que viviam com mal viver, que viviam com desgosto, as pessoas que viviam atormentadas, que viviam silenciadas, pelas pessoas que não tinham progresso nas suas vidas. Elas quiseram interpretar aquele momento e a oportunidade de usar a liberdade a seu favor, não é? Vieram para a rua e foram elas o grande incentivo para que, de facto, o regime não reagisse tão fortemente como reagiu. Independentemente da bondade da nossa ação, isto é, preparámos a operação bem, preparámos, mas nem sempre o que se prepara bem pode correr bem, porque o outro lado é como uma moeda, é dos dois lados, não é? A face de uma moeda e a outra face, não é? Portanto, a outra parte também pode reagir e pode contrariar as nossas boas ações. Felizmente que aquilo que se chamava um golpe militar, que foi o que nós fizemos, e que se transformou numa revolução, foi graças à espontaneidade da população que veio para a rua e veio certificar, veio apoiar a nossa ação. E que veio tirar a hipótese também, e eu estou-me a lembrar, ainda durante aquelas horas em que eu estava lá no Rádio Clube Português e estávamos a ouvir as mensagens que estavam a ser transmitidas, e eu lembro-me de um dos comandantes das forças do regime, em que estavam a andar, mas disparem, façam fogo e não sei o quê e tal, e ele dizia: não, nós não podemos, porque estamos rodeados de gente que só não nos está a tratar mal porque julga que nós somos do outro lado. Quer dizer, eles tinham consciência de que a população que os estava a rodear, a multidão que os estava a rodear, julgava que eles faziam parte do 25 de Abril, quando eles estavam do lado do regime e iam reagir contra nós. E aperceberam-se nessa altura que se eles fizessem alguma coisa, eram engolidos pela multidão, por muitos mortos que havia, porque há sempre nestas situações, obviamente, quando há violência, a violência gera violência e há sempre mal.
Mas respondendo mais depois à tua pergunta, o 25 de Abril depois começou a desenvolver-se. Começaram realmente a vir espontaneamente ao de cima e começaram a aparecer todas as misérias que havia no regime anterior. E essas misérias era a pobreza, era a falta de evolução, de evolução da riqueza, no desenvolvimento das povoações, das cidades, o viver das pessoas que viviam acorrentadas, no fundo, a uma ideia: tenho medo de falar, porque posso ser presa pela PIDE. Portanto, havia toda um mal viver que começou, que as pessoas começaram a libertar-se. E então, acima de tudo, onde se verificou mais depressa a libertação e o desenvolvimento foi através do poder autárquico. E para terminar, considera que em Portugal a democracia está assegurada ou ainda está em construção e por isso não admite distrações? Não. Aquilo que nós vivemos hoje e aquilo que nós percebemos é que a democracia não é nada que seja dado de mão beijada e que seja garantido. É como o amor na família. Se nós não damos amor na família, a família desfaz-se. São os laços de amor, de bem-estar que nós temos na família que fazem com que a família esteja unida e que haja ligações fraternas entre todos. A democracia é exatamente a mesma coisa. São os laços que nós criamos entre todos, entre a sociedade, que nos permitem saber que a liberdade e o amor à liberdade são raízes e laços profundos que nos unem num objetivo, que é manter essa liberdade.